Meu nome é Natália Pereira Beirão, sou moradora do bairro Bonfim. Vim falar um pouco sobre a minha superação nessa pandemia. Eu conheci Crislane, do Beco Coletivo. Aí eu vim até ela para poder procurar saber o que eu poderia estar encontrando aqui no espaço. Aí eu consegui realmente, eu não posso deixar de falar, uma cesta básica logo no começo, entendeu? Aí depois eu já comecei a participar aqui do Conectando Mulheres. Aí foi aonde que eu vim fazendo uns cursos, tive várias palestras sobre entrevista de emprego, aprender a se comportar melhor, entendeu? E depois já engravidei logo na pandemia, tive a minha filha. Eu fui forte, porque eu encontrei muita ajuda, mas onde que eu mais encontrei ajuda foi aqui no espaço, Conectando Mulheres, não só de cesta básica, mas em tudo, conversar, porque que nem eu tenho 6 crianças, e essas 6 crianças estão comigo dentro de casa, sem estudo, sem nada. Eles falaram que as crianças estavam dando depressão, mas quem estava dando depressão era eu, não eram as crianças. Teve um dia que eu estava quase ficando doida já dentro de casa, aquele monte de criança gritando na minha cabeça. Mas, graças a Deus, agora eu estou conseguindo, nossa senhora, tentar levar a vida adiante, porque eu estava desanimadíssima. Só não pensei em me matar, Deus me livre, mas quase chegou nesse ponto. Aí agora eu estou indo tranquila. Conversando com as meninas aqui, elas me deram o maior apoio para me voltar a estudar, porque não queria mais estudar, porque eu tive filho muito cedo, com 15 anos eu já era mãe. Eu tenho uma filha de 17 anos, aí eu peguei e não queria mais estudar. Aí agora, graças a Deus, depois que eu entrei para o espaço, eu voltei a estudar, entendeu? Estou fazendo aula online em casa, para poder mudar um pouco o ritmo, porque eu tenho sonhos. E aqui no espaço elas falaram comigo, não desista do seu sonho, porque meu sonho é ser advogada pública, entendeu? Porque aqui na minha periferia é difícil um advogado, eles é muito caro. E eu peguei e vou voltar a realizar esse sonho meu. Vai ser difícil, mas eu não vou desistir. E esse ano de 2021, eu quero mudança na minha vida. E através aqui do espaço que eu vou conseguir isso, porque aqui tem psicóloga para estar conversando com a gente, ver assistente social, entendeu? E eu tô amando. Então, para mim, eu tô conseguindo superar a pandemia agora, através do Conectando Mulheres. Eu sou Jônia Araújo, moradora do bairro da Penha, tenho 4 filhos, tenho 36 anos. Vim falar um pouquinho da minha superação de ansiedade, que até então eu nem sabia que era uma doença, né? Para mim era normal eu ser ansiosa demais, eu até achava que era imperativa. Só que eu descobri aqui, através do Conectando Mulheres, que ansiedade não é simplesmente ser imperativa. Ansiedade se trata de uma doença, sim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso me causa insônia, alguns tipos de medo, né, dentro de mim mesma. Não é falta do que fazer, porque eu tento me ocupar o máximo que eu posso, me ocupo o tempo todo, porque eu sou muito ansiosa e às vezes a ansiedade ela se transforma em estresse. Pensa, eu tenho 4 filhos, em casa, moro aqui na periferia, onde as crianças não têm lazer, não têm o que fazer. Aqui no Conectando Mulheres, eu encontrei um espaço onde eu posso conversar, mostrar habilidades, né, que a gente sabe fazer, não só eu, como todas as mulheres que participam das nossas palestras, que a gente tem um dia na semana, e até para as crianças, que os meus filhos também faz parte aqui do projeto, e com isso foi muito gratificante para mim, porque o tempo que eles ficavam no beco, correndo, brincando,
por não ter o que fazer, aqui eles têm aulas, umas aulas online, tem bastante coisa para eles fazerem aqui. E através do projeto aqui também, eles começaram a jogar futebol em outro projeto também. Eu acho que não tem como superar. Eu ocupo o meu tempo. Eu vendo sex shop, aí eu saio, importa, converso com o cliente ali, com outro aqui, venho para o espaço também, dá para se distrair, né? A gente faz bastante coisas aqui, se distrai, então a ansiedade não se supera. A gente vive um dia após o outro tentando se manter mais calma, né? Para não virar uma depressão. Eu já terminei o meu 3º ano, né? Mas eu tenho um sonho também de fazer um cursinho de técnico de enfermagem, que eu gosto muito de mexer com o público, gosto de mexer com gente. Então eu pretendo fazer isso. Eu acho que eu estou me saindo bem. Depois que eu encontrei aqui no espaço com as Mulheres Conectadas, eu estou me saindo bem. Meu nome é Alexandra Rodrigues Cardoso. Eu tenho 39 anos, tenho 3 filhos e uma neta. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho da minha superação sobre a violência doméstica nesse tempo de pandemia. Eu, por muitos anos, sofri violência doméstica, vários tipos de violência doméstica, tanto verbal, quanto psicológica e no corpo. Sofri muito. Cheguei a entrar em depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade. Tentei 2 vezes suicídio. E depois que eu conheci o espaço, o Coletivo Beco, o Conectando as Mulheres, eu vi que eu tinha outra forma de me libertar dessa vida que eu levava. Comecei a fazer formação aqui, e passei por muito tempo aprendendo um pouco mais sobre a violência doméstica, como agir durante algum ato de violência doméstica pelos meus vizinhos, entendeu? Que geralmente acontece em periferia. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sofro mais esse tipo de violência, mas eu vejo várias pessoas da minha comunidade sofrendo, passando por isso, e aconselho elas com tudo que eu aprendi aqui, e eu espero que todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência tenham uma coisa na mente: denuncie. Porque hoje você está levando um tapa, um empurrão, uma cena de ciúmes, mas para frente você pode estar morta ou com sequelas que você vai carregar pro resto da sua vida. Não tenha medo de denunciar. Porque a maioria das mulheres que acabam mortas, como se diz, pelo feminicídio, são mulheres que ficam com medo de denunciar seus parceiros, com medo do que possa vir pela frente. E acabam elas perdendo a vida e a família delas sofrendo por isso. Olá, meu nome é Franciele, eu tenho 26 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhos, um rapazinho de 4 e uma menininha de 3. Eu sempre fui muito ativa dentro da igreja, uma jovem muito envolvida nas coisas, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. E dentro do meu local de trabalho, eu trabalho desde os meus 16 anos. O meu trabalho ele me ajudava muito com a minha ansiedade. E eu vim falar para vocês como eu superei a minha depressão em tempos de pandemia. E dentro do meu trabalho, ele me ajudou muito porque eu sempre fiz serviço de rua, eu sempre estava na rua. E então isso me ajudava muito na minha ansiedade. E aí veio a pandemia, eu perdi o meu emprego. E aí eu me vi desempregada e com 2 crianças dentro de casa e com um esposo. E isso para mim foi muito difícil, porque desde que eu conheci o meu esposo, eu sempre trabalhei, então eu nunca pedi nada a ele. E com isso, eu me vi desempregada e com essas 2 crianças dentro de casa, muitas das vezes eu queria um creme, por exemplo, e eu não tinha coragem nem de pedir o creme.
E isso foi me trazendo ansiedade. Eu fui entrando em uma depressão muito profunda por conta disso. Eu não me arrumava mais, eu não penteava mais os meus cabelos, eu não queria sair, eu só queria ficar dentro de casa. Inclusive dentro do meu quarto, com tudo fechado no escuro. E com isso, a minha família, ela começou a detectar isso em mim, que eu não estava legal, que eu não estava bem, por ser uma menina muito proativa. E a minha mãe, graças a Deus, ela percebeu isso e correu atrás para saber o que estava acontecendo comigo. E aí que entra a minha superação nessa pandemia, dessa depressão. A minha mãe, ela começou a procurar ajuda médica e também começou a vir na minha casa, levando as minhas irmãs, tentando conversar comigo, me tirando de dentro de casa. E o meu esposo também passou a pesquisar o que estava acontecendo comigo. E aí todos se reuniram e fizeram uma reunião para poder conversar, para saber o que estava acontecendo comigo. E aí descobriram que eu estava entrando em uma depressão e eu comecei a tomar remédios, comecei a me tratar, me cuidar. E dentro dessa minha depressão, eu não sabia nem pentear o cabelo da minha filha. E eu passei a me envolver dentro das coisas da minha comunidade. Todos os cursos que tinham dentro da minha comunidade, eu passei a aproveitar para poder eu me envolver mais e voltar a ser a menina que eu sempre fui, alegre, extrovertida, animada. Eu sempre fui uma pessoa, uma adolescente muito animada, uma mãe muito animada. E aí, o primeiro curso que eu fiz, que eu corri atrás, foi o de automaquiagem, que eu fiz aqui na comunidade. Depois eu fiz o de maquiagem. Depois eu fiz o de design de sobrancelha. E agora eu também estou fazendo um também de como gerenciar o seu negócio. E dentro dessa minha depressão, eu sempre tive um sonho de montar o meu próprio negócio, de não trabalhar mais para os outros. E aí eu e as minhas irmãs e uma prima decidimos que a gente iríamos montar um negócio de festas, voltada para as mulheres da nossa comunidade que não tem muitas condições financeiras. Porque todas as mães já tiveram vontade de fazer uma festa e nunca tiveram condição. Então, eu e as minhas irmãs e uma prima decidimos criar esse projeto. E é com isso que eu estou conseguindo, dia após dia, superar a minha depressão. O Conectando Mulheres, eu sempre vi a trajetória da Crislane e sempre admirei bastante. E aí eu sempre quis participar, mas eu nunca consegui, por conta que toda vez que eu vinha não tinha mais vaga. E aí minha prima Fátima veio e me falou, e aí eu me interessei. Ela me mandou um link para mim poder participar, para me falar como que eu superei, para me falar a minha superação. E eu nunca pensei que eu estaria agora aqui gravando um depoimento para vocês. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que independente de qualquer coisa que vocês estejam passando, vocês são fortes o suficiente. Essa pandemia, ela veio para nos mostrar a força que cada um de nós temos. Então eu quero dizer que se eu consegui e todas as outras conseguiu, vocês também conseguem. Olá, meu nome é Kênia Vitorina de Jesus, tenho 27 anos, tenho 2 filhas, sou casada, no momento meu esposo está desempregado. Eu comecei a trabalhar agora, tem 1 semana, mas no tempo de pandemia foi um tempo muito difícil. Igual eu tinha dito, que logo quando ficamos sabendo dessa pandemia, foi bem assustador, porque nós não imaginávamos que ia chegar com o tamanho distorção que chegou aqui no nosso país, né? Foi muito difícil. Aí, em questão das nossas dificuldades também, né?
questão do trabalho, questão da vivência, foi muito difícil, paralisia das escolas, creche, né, para nossas crianças. E eu sempre fui desempregada, nunca tive uma profissão. Hoje em dia estou tentando uma profissão, mas no tempo de pandemia foi muito difícil. Que se não fosse as ajudas, né, das comunidades, dos projetos, eu não sei o que seria da gente, comunidade, né? Porque o governo não olha muito por nós. Em questão teve questão da cesta alimentar, da prefeitura, mas foi uma dificuldade para a gente conseguir uma cesta básica, né? Que é a função do governo, ajudar a gente como comunidade, e foi bem dificultoso para a gente. O que foi que ajudou nós muito foi a questão dos projetos, das ajudas que as pessoas fizeram, ajudaram a gente demais. E no tempo de pandemia foi bem difícil o desemprego, eu sempre fiz bico, faxina, e no tempo de pandemia eu não consegui fazer nada, porque parou com tudo, parou até mesmo com os serviços assim, mais procurados, né? Mais fácil de conseguir, como assim, auxiliar de serviços gerais, faxina, que para nós que é da periferia, né, é o que é mais fácil da gente conseguir, né? Antes da pandemia, eu ainda vendia algumas coisas na minha casa. Eu montei uma mini vendinha, vendia uns doces, chips, essas coisas assim, não muito sustentáveis. Mas também no começo da pandemia acabou, né? As vendas caíram muito e eu tive que parar. E depois eu fui tentar vender salgado, mas também fiquei um mês vendendo e foi sem sucesso também. Aí, então foi que eu conheci o projeto Coletivo B, que eu nunca tive ajuda de ninguém. Eu sempre vivi do governo, Bolsa Família, R$ 269, tenho 2 filhas. Então, nunca foi de ajudar muito, né? Não sei nem como que eu sobrevivia com isso, que eu nunca tive renda nenhuma. Mas aí, foi através ainda do anúncio na televisão, eu vi a ajuda do Coletivo Beco. Aí eu corri atrás, aí as meninas conseguiram me ajudar, e com o tempo eu consegui entrar no projeto de palestras, cursos, que até hoje eu faço, que foi muito gratificante, porque me ajudou a superar muitas situações difíceis na minha vida, me ensinou muito como ser mulher preta da periferia, né? É muito difícil para nós, que somos pessoas da periferia, né? Somos muito discriminados, somos poucos ajudados, então as próprias pessoas da periferia quem ajuda, né, uns os outros. Então foi através dos projetos, que foi só o projeto mesmo, Conectando Mulheres, quem me ajudou até hoje. O governo me ajudou com uma cesta básica, nesse tempo de pandemia todinho. E um pouco na creche, que foi uma mini cesta que eu tenho, minha criança é da creche, hoje ela foi para a escola com 6 anos, e aí sempre deram uma cestinha para ela, uma mini cesta. Mas foi mesmo através da ajuda do Coletivo Beco que eu sempre consegui, né, um pouco sobreviver, e agora consegui um serviço. E foi através dos cursos, das palestras, dos ensinamentos do coletivo que me deu força para me superar minhas dificuldades e procurar o meio de ser mulher forte, né, e guerreira, porque eu sempre fui, graças a Deus, sempre fui guerreira, mas nunca tive força para me procurar os meus objetivos. E através dos ensinamentos do coletivo, eu tive força e consegui alcançar meu objetivo, que é ser uma mulher empregada e para dar o sustento para meus filhos, né? Porque através daqui eu aprendi que nós não devemos depender somente das ajudas das pessoas, e não também dos nossos companheiros, mas sim também da nossa própria força. E foi isso que eu aprendi. E para as mulheres que hoje estão assistindo, eu digo mesmo que você venha
a ter força de vontade, força de mulher, deixar os obstáculos, as discriminações, passar por cima de tudo para vencer na vida, porque um dia você vai conseguir. Se eu conseguir, você vai conseguir também.